Olá pessoal, como vão todos? Espero que estejam bem. Voltando para falar, daquele assunto que nós deixamos pendente na nossa última aula, em que nós falávamos sobre a importância de fazer a cobrança do jeito certo. Espero que vocês tenham gostado. Só que agora nessa aula, vamos continuar falando de cobrança, mas vamos falar de um instrumento importante que ajuda você a fazer a cobrança do jeito certo. Que a ideia é que você fidelize seus clientes, mantenha os seus clientes por muito tempo, né? E a cobrança é algo que precisa fazer parte dessa rotina. Mas quando ela é mal feita ou é feita do jeito errado, você pode acabar perdendo o cliente por causa disso, né? A maioria dos mal entendidos acontece na hora da cobrança. Felizmente, esse é um dado que acontece não só no setor nosso de limpeza de piscina, mas também em todos os outros setores. Quem aqui, pessoal, já não se aborreceu com uma fatura de telefone, de cartão de crédito que chegou e estava errada e você se aborreceu com aquilo, né? Com nós também pode acontecer. Então, pode acontecer às vezes de o cliente falar: ah, mas não foi isso que eu combinei, né? Não foi isso que nós combinamos. Você nunca falou que os produtos seriam cobrados separadamente? Ah, esse serviço que você está cobrando a mais, eu pensei que fazia parte da mensalidade. Ó, o cliente pode falar, pensar, ele pode até querer inventar algumas coisas, né, que só existe na cabeça dele. Aí o que vai nos proteger nessa hora? Um contrato simples que regulamente, né, todas essas situações que podem ocorrer no contrato. Eu mesmo meu contrato já foi atualizado várias vezes. Sempre que surge uma situação nova entre eu e o cliente, que eu percebo que não estava no contrato, eu vou lá e atualizo o contrato, né? Por isso que o contrato que eu uso, ele é bem legal, porque ele já passou por várias situações, né? E as coisas vão só avançando, né? Então, você tem que atualizar o contrato. Então, quando o contrato ele é bem feito, você consegue ajudar o cliente a entender todas essas coisas inerentes do nosso trabalho e fica bem suave, né? Muitos piscineiros às vezes têm receio, né, de falar do contrato, acha que vai perder o cliente ou que o serviço não vai ser aceito por falta do contrato. Eu digo o contrário, pessoal. Às vezes a gente pode perder um serviço por falta do contrato. Os bons serviços, o serviço que dá lucro, o serviço que é bom, geralmente vai com contrato, né? O contrato é muito importante. Eu fico preocupado, às vezes, quando o cliente fala que não quer fazer contrato, né? Quando o cliente fala assim, eu já fico meio desconfiado. Por quê? Porque se ele não quer esse tipo de relação dentro de um contrato, sem garantias que o cliente merece, eu fico pensando assim, esse cliente vai me dar dor de cabeça. Então, no meu coração, eu digo para ele assim, vai com Deus, né? Contrate um outro piscineiro, outra pessoa, né? Eu não trabalho mais sem contrato, né? Só com contrato. Aí eu agradeço e vou embora, né? Agora, quando você pensa no contrato, quando ele traz clareza ao negócio, quando ele traz solidez ao negócio, quando o cliente entende isso, isso é muito bom. Os relacionamentos duram por muito tempo, porque um contrato ele protege tanto o piscineiro como também protege o cliente, né? Agora, sem falar, pessoal, que o contrato ele permite que a cobrança fique bem profissional, porque no contrato consta lá o valor da mensalidade, a data do vencimento, as visitas, quando os serviços são concluídos, né, se os produtos estão incluídos ou não, se o motor, a motobomba, o desgaste, a quebra é culpa do piscineiro, não é? Como se faz, como se trata isso, né? Custo de energia elétrica, né? Quando o cliente, quando o timer que regula o motor pifa
e gasta muita energia elétrica, a culpa é de quem? Do proprietário ou do piscineiro? Agora, enquanto o piscineiro esquece a bomba ligada e gasta muita energia, aí a culpa é de quem? O contrato ele esclarece essas coisas, né? E protege os dois lados. Isso é muito bom. É por isso que eu recomendo. O contrato também ajuda na cobrança, no sentido porque de estabelecer as regras antes de começar o jogo. Você já viu aquelas pessoas que querem mudar as regras do jogo depois que o jogo começou, o jogo em andamento? Isso já deu certo alguma vez? Nunca deu certo, né? Então, o contrato ele estabelece aquelas regras antes do jogo começar. E aí por isso que não dá confusão. E quando dá qualquer mal entendido, ele está ali para esclarecer o assunto, né? Agora, o que o contrato não vai fazer? Bom, ele não vai enviar lembretes de cobrança, ele também não vai identificar se o pagamento caiu ou não. O contrato também não registra as negociações, as tratativas durante o serviço, né? Então, o contrato ele não é mágico, ele não resolve todos os problemas. Isso quem tem que fazer é você. Quem tem que registrar o lembrete de cobrança, quem tem que despachar o boleto de cobrança, quem tem que fazer a gestão da cobrança é você. O contrato ele pacifica a relação entre as duas partes, né? Agora, outro detalhe importante, pessoal, não adianta você pegar um contrato da internet que não foi feito especificamente para o seu trabalho de limpeza de piscina. Isso, na verdade, pode até te atrapalhar. Você precisa se certificar de que aquele contrato que você está usando especifica claramente quais são as regras do jogo na questão de limpar e cuidar de uma piscina. O contrato tem que abranger todas essas cláusulas, né? E às vezes um contrato pronto na internet, um prestador de serviço, não vai cuidar, não vai ser um remédio para todas as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Outra coisa, detalhe importante, pessoal. O contrato ele não pode ter palavras difíceis de entender. Tem que ser fácil. E ele também não pode ser longo demais. Se perder demais em muitos termos, né, em muitas peculiaridades, né? Não é essa a ideia. O contrato bom é aquele que explica claramente os direitos, obrigações e os limites daquele serviço que é prestado. O contrato não precisa ser impresso, ele pode ser digital. Hoje, graças a Deus, não precisamos ter um armário, né? Uma vez eu tinha um armário gigante, só para guardar contrato de papel, né? E tinha que ficar cuidando para não dar traça, para não dar mofo, essas coisas assim. Hoje não, hoje a gente usa o nosso bom e velho celular que está aqui no meu bolso, né? Ó, aqui por aqui meu cadastro cliente, despacho o contrato, quando ele devolve eu já guardo, fica tudo aqui no celular, né? Então, o contrato pode ser por meios eletrônicos, né? Não precisa ser de papel. Agora, se você quer usar de papel, não tem problema, pessoal. O importante é ter um contratinho lá que ajude você na parte da cobrança. Lembrar sempre de deixar uma cópia para o cliente, né? Então, o contrato, quando existe aí o contrato, você consegue despachar uma cobrança dentro da lei de Estatuto do Consumidor, certo? Vai ter algum advogado aí que vai falar para vocês assim, não, mensagens de WhatsApp prova que você prestou o serviço. É possível receber? Dá para juntar prova? Dá. Testemunha? Dá. Mas, pessoal, a nossa mensalidade às vezes varia aí entre 350, né? Em alguns casos até mais um pouco aí. Mas você vai ter tempo depois de contratar um advogado, juntar prova, ir no pequenas causas, judicializar um negócio só para receber uma mensalidade? É assim que as empresas fazem, as grandes? Não é, pessoal. Quando você tem o contrato, o que isso lhe permite? Despachar logo para ele um boleto com cobrança em cartório ou com cobrança para o Serasa, o SPC. Acabou. Morreu o assunto.
é o melhor jeito de cobrar alguém de forma efetiva hoje é você tendo um contrato utilizando o mesmo modelo que as grandes empresas usam. E é falando sobre isso, né, que a nossa próxima aula vai tratar, né? Quando o cliente diz assim, eu não tenho mais condição de te pagar. Ou ele simplesmente vira para você, eu não vou te pagar, não concordei com o serviço e tchau, não vou pagar. O que você faz? Você deve negociar, suspender o serviço ou enviar uma notificação? Existe uma parte jurídica por trás disso aí que toda empresa boa precisa conhecer e respeitar. Tanto a empresa grande como a empresa pequena como a nós. A regra é a mesma. As regras do jogo já estão aí. O jogo já é jogado. Já tem as regras. Só que você precisa conhecer para fazer direitinho, né? Então, o próximo episódio, nós vamos mostrar como lidar com a inadimplência de maneira firme, profissional, responsável, né? Como uma empresa tem que ser. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar exclusivamente disso. Até lá, pessoal. Inscreva-se no canal. Acompanhe a Escola de Gestão para Piscineiros. É feito para vocês, para pessoas que são simples, trabalhadoras, né? E que às vezes não têm aí muito tempo para ir atrás dessas informações específicas, né, para o nosso campo, que é de limpeza de piscina. Então, clica aí, segue o canal que você vai gostar. Conheça também o nosso aplicativo, o Aquavelin. Lá já tem esse contrato. Esse contrato está em constante atualização pelo próprio aplicativo, né? E você consegue fazer tudo isso que eu te falei aqui através desse aplicativo. Para ajudar o piscineiro a se organizar, organizar clientes, organizar contratos, pagamentos. Tem um robozinho de cobrança lá muito top. É fácil de usar também. Então lembre-se sempre, pessoal, organização é poder. Se organize. Quem se organiza cresce. E quem cresce lucra. Até mais. Tchau, tchau.